Olá, eu sou o Henrique Paladino, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse final de semana, pela segunda vez seguida, a NASCAR visitou um circuito misto na Califórnia. Mas dessa vez não foi uma pista estreante, e sim um palco mais tradicional da categoria, o circuito de Sonoma, que recebeu provas da Cup e da O'Reilly Auto Parts Series. A Truck Series está em algumas semanas de folga, volta apenas no dia 11 de julho em Lime Rock, mas semana passada nós também tivemos notícias vindas da Truck. Na quarta-feira, a Kaulig Racing anunciou mais um piloto que vai pilotar a sua Truck número 25. No dia 18 de julho, pela primeira vez desde 2023, nós teremos o Rocketman Ryan Newman disputando uma corrida na NASCAR. Ele vai correr pela Kaulig a etapa de North Wilkesboro da Truck Series. Agora falando das corridas em si. No sábado nós tivemos a prova da O'Reilly Auto Parts Series e se San Diego foi um fim de semana caótico, Sonoma foi, de certa forma, um retorno à normalidade, porque mais uma vez em um circuito misto nós tivemos o Shane Van Gisbergen fazendo a pole, ele que nesse sábado estava no carro 9 da Junior Motorsports, e o caminho dele para a vitória começou a ser andado bem na sexta-feira ainda, porque o Conor Zilisch no carro número 1 teve problemas na classificação e acabou largando apenas na 30ª posição. Então o Van Gisbergen dominou no primeiro segmento, apesar do Anthony Alfredo ter tentado disputar a liderança com ele nas primeiras voltas. E o Alfredo acabou ganhando aquele segmento porque o Van Gisbergen acabou entrando no box no final para priorizar a posição de pista dele na relargada. No final do segundo segmento, o Shane fez a mesma coisa, parou antes que o box fechasse para que ele reassumisse a liderança quando os pilotos que foram atrás dos pontos e ficaram na pista até o final também parassem. O Zilisch, apesar de não estar disputando pontos no O'Reilly, fez a mesma coisa, tanto que ele que venceu o segundo segmento. E aí no terceiro segmento, se o Van Gisbergen já não tinha sido muito ameaçado nos dois primeiros, aí ele dominou de vez, não deu chance para ninguém. O Zilisch conseguiu completar uma boa corrida de recuperação, acabou em segundo. E eu diria que o grande destaque da prova, pelo menos nessa parte final, foi a disputa pela terceira posição, que viu vários pilotos andando bem próximos e se alternando em posições ali no top 5, como o Anthony Alfredo, o Jesse Love, que depois acabou caindo um pouco, e o Carson Koppel, que também fez uma ótima prova, mas no fim a terceira colocação acabou ficando com o Brent Crews, que agora aparece em 11º no campeonato, então depois de alguns meses buscando os pilotos que disputaram todas as provas da temporada até agora, ele está finalmente em uma posição de classificação para o Chase. A vitória ficou com o Van Gisbergen, o Zilisch foi o segundo, o Crews foi o terceiro, e outro grande destaque da corrida foi o Carson Koppel, como eu falei, que terminou na sexta posição no carro número 91 da DGM Racing, ele que normalmente pilota o 1, mas esse final de semana novamente o 1 estava com o Zilisch. E mesmo com um equipamento, uma equipe que não tem um equipamento tão bom quanto a Junior Motorsports, apesar de ter um apoio nas provas que ele disputa com aquele carro, ele conseguiu acompanhar o ritmo dos líderes, fora o Van Gisbergen e o Zilisch, e terminou na ótima sexta posição. Mas se a O'Reilly foi uma corrida que teve uma vitória relativamente fácil do Van Gisbergen, na Cup ele teve um pouco mais de dificuldade. A primeira fila não tinha nenhum dos dois carros da Trackhouse que eram os favoritos à vitória, porque a pole ficou com o Ty Gibbs e quem largou em segundo foi o Carson Hocevar. E o Gibbs conseguiu se manter ali na frente durante a maior parte do primeiro segmento. O Hocevar desafiou ele na primeira volta, mas depois acabou caindo. Enquanto o Van Gisbergen, que largou apenas em sexto, um quali decepcionante para os padrões dele em misto, foi se recuperando, chegou a aparecer em segundo até começarem as paradas perto do final do segmento. O Gibbs ficou na pista, ganhou o segmento, mas no segundo segmento não teve jeito, o Van Gisbergen assumiu a ponta e novamente só largou ela no final do segmento entrando no box. E a vitória mais uma vez ficou com o Ty Gibbs, que novamente sacrificou a posição de pista dele no início do estágio final para levar mais 10 pontos para o campeonato. O terceiro segmento da corrida começou mais ou menos como acabou o segundo, com o Van Gisbergen sem ter nenhum desafiante de fato na vitória. Porém, chegando nas últimas voltas, dois nomes
começaram a crescer na corrida e começaram a se aproximar dele. O Chase Briscoe e o Ty Gibbs, os dois passaram pelo Kyle Larson e começaram a descontar a diferença para o líder. Principalmente o Briscoe, que se aproximou bem nas últimas voltas, tentou achar espaço para tentar uma ultrapassagem, mas acabou faltando tempo para ele. Se tivesse mais uma volta de corrida, talvez ele até pudesse tentar alguma coisa, mas ele não conseguiu chegar o suficiente no último hairpin, que foi onde ele fez a última tentativa dele. E pela segunda vez no ano, Shane Van Gisbergen venceu uma corrida na Cup Series. Essa foi uma vitória bem importante para o piloto do carro número 97 por alguns motivos. Primeiro que foi o último misto da temporada, então foi uma última oportunidade dele de ganhar alguns pontos que muitas vezes parecem garantidos para ele, já que, bom, não é segredo para ninguém que ele é o melhor piloto de misto do grid, muito por conta da sua experiência antes da NASCAR. Essa vitória também colocou ele de volta entre os 16 primeiros no campeonato, que tinha caído para 17º com um abandono na semana passada em San Diego, mas subiu de volta para 14º com a vitória de ontem e tirou, por enquanto, o Eric Jones da zona de classificação para o Chase. E falando em pontuação, em tabela, ontem também foi um dia importante no topo da tabela do campeonato, porque pela primeira vez no ano nós tivemos uma mudança na primeira colocação. Agora quem lidera o campeonato é o Denny Hamlin, que não teve um dia muito fácil, rodou e terminou apenas em 26º, mas o piloto que agora é o vice-líder do campeonato, o Tyler Reddick, teve um dia ainda pior. Ele teve problemas de direção desde a primeira metade da corrida e terminou apenas em 36º, em último, 4 voltas atrás. Então agora nós temos o Hamlin um ponto à frente do Reddick. Outros destaques dessa prova foram o Christopher Bell, que conseguiu uma ótima quinta posição 2 semanas depois de ter fraturado o pulso naquele acidente dele em Michigan. E, bem, fim de semana passado o Bell nem conseguiu completar a prova de San Diego, entregou o carro para o Brent Crews ainda no primeiro segmento, mas agora em Sonoma ele não só fez todas as voltas da corrida, como também conseguiu um ótimo resultado. E o Connor Zilisch, que chegou a andar até entre os 3 primeiros em boa parte da prova, mas mesmo perdendo algumas posições e terminando em 7º, finalmente conseguiu o seu primeiro top 10 na Cup Series. No próximo final de semana nós voltaremos aos ovais e pela primeira vez desde 2019 a NASCAR vai para Chicagoland. Uma pista de 1,5 milha que era uma parada fixa no calendário antes da pandemia, quando a prova de 2020 foi cancelada e a NASCAR só foi voltar à região de Chicago com a corrida de rua em 2023, mas nesse ano nós finalmente estaremos de volta a uma pista que teve alguns grandes momentos na década passada, aquela briga histórica entre o Kyle Busch e o Kyle Larson pela vitória em 2018, que já virou um clássico, e na última vez que a NASCAR esteve lá, em 2019, a pista foi palco da primeira vitória do Alex Bowman. Então, novamente, Cup e O'Reilly estarão na pista no fim de semana que vem. E agora, mais uma vez, em uma pista até um pouco tradicional, que volta depois de muitos anos fora e de muita incerteza de se a pista iria mesmo voltar algum dia ou não. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistir e vejo vocês na próxima.